Após várias investidas de Zuleika, José sai correndo e depois queima de paixão e volta para o quarto dela. Mas o Todo-Poderoso aparece para ele e José desiste do ato. Jogado na prisão e sendo espancado pelos oficiais, o Criador abre a boca do bebê de Potifar com apenas 6 meses de vida e o bebê revela toda a verdade. Então José escapa da morte, mas mesmo assim vai preso. Fique até o final para entender melhor essa história. Deixe seu gostei para eu saber que vocês estão gostando da série. Inscreva-se e aperte no sino para receber notificação de vídeos novos. Eu me chamo Hudson e vamos para mais um episódio das Lendas dos Judeus. José resiste à tentação. Vendo que não conseguiria atingir seu objetivo por meio de súplicas ou lágrimas, Zuleika finalmente usou a força, quando julgou que a oportunidade favorável havia chegado. Ela não teve que esperar muito. Quando o Nilo transbordou, e segundo o costume anual dos egípcios, todos se dirigiram ao rio, homens e mulheres, gente e príncipes, acompanhados de música. Zuleika permaneceu em casa sob o pretexto de estar doente. Esta era uma oportunidade há muito esperada, ela pensou. Ela se levantou e subiu ao salão de estado e vestiu-se com roupas principescas. Colocou na cabeça pedras preciosas, pedras de ônix incrustadas em prata e ouro, embelezou o rosto e o corpo com todo tipo de coisas para a purificação das mulheres. Perfumou o salão e toda a casa com cássia e incenso. Espalhou mirra e aloés por toda parte. E eis que José veio do campo e estava prestes a entrar na casa para fazer o trabalho de seu mestre. Mas quando chegou ao local onde Zuleika estava sentada e viu tudo o que ela havia feito, ele voltou. Sua amante, percebendo isso, gritou para ele: "O que você tem, José? Vá para o seu trabalho e eu abrirei espaço para você, para que você possa passar para o seu assento." José fez o que ela lhe ordenou. Entrou na casa, sentou-se e começou a trabalhar como de costume. Então Zuleika apareceu diante dele de repente, em toda a sua beleza pessoal e magnificência de vestimenta, e repetiu o desejo de seu coração. Foi a primeira e a última vez que a firmeza de José o abandonou, mas apenas por um instante. Quando ele estava prestes a atender ao desejo de sua amante, a imagem de sua mãe Raquel apareceu diante dele, e a sua tia Lia e a imagem de seu pai Jacó. O último dirigiu-se a ele assim: "No futuro, os nomes de teus irmãos serão gravados no peitoral do sumo sacerdote. Aquele que se associa a prostitutas desperdiça os seus bens." Essa visão dos mortos, e especialmente da imagem de seu pai, trouxe José de volta à razão, e sua paixão ilícita o abandonou. Surpreso com a rápida mudança em seu semblante, Zuleika disse: "Meu amigo e verdadeiro amor, por que você está tão assustado que está perto de desmaiar?" "Vejo meu pai", disse José. Zuleika: "Onde ele está?" "Ora, não há ninguém em casa." José: "Tu pertences a um povo que é semelhante ao burro, não percebe nada, mas eu pertenço àqueles que podem ver as coisas." José fugiu para longe da casa de sua amante, a mesma casa em que antes haviam sido feitas maravilhas para Sara, mantida ali cativa pelo faraó. Mas mal ele estava lá fora quando a paixão pecaminosa o dominou novamente, e ele voltou para o quarto de Zuleika. Então o Todo-Poderoso apareceu a ele, segurando a Eben Shetiá em sua mão, e disse-lhe: "Se você tocar nela, lançarei fora esta pedra sobre a qual a terra está fundada, e o mundo cairá em ruínas." Sóbrio novamente, José começou a fugir de sua amante, mas Zuleika o agarrou pelas vestes e ela disse: "Tal como o rei vive, se você não cumprir meu desejo, você deve morrer." Enquanto ela falava assim, ela desenhou uma espada com a mão livre debaixo do vestido e, pressionando-a contra a garganta de José, ela disse: "Faça o que eu lhe ordeno, ou você morrerá." A paixão de Zuleika por José era tão violenta que, no lugar de seu dono, a quem ela não conseguiu subjugar sua vontade, ela beijou e acariciou o pedaço de pano que lhe restava na mão. Ao mesmo tempo, ela não demorou a perceber o perigo em que se colocara, pois temia que José pudesse trair sua conduta, e ela considerou maneiras e meios de evitar as consequências de sua loucura. Enquanto isso, seus amigos voltaram da festa do Nilo e foram visitá-la e perguntar sobre sua saúde. Eles a encontraram com uma aparência terrivelmente doente, por causa da excitação pela qual havia passado e da ansiedade que sentia. Ela confessou às mulheres o que havia acontecido com José, e elas aconselharam a acusá-lo de imoralidade diante de seu marido. Então ele seria jogado na prisão.
Zuleika aceitou o conselho e implorou aos visitantes que apoiassem suas acusações, apresentando também queixas contra José, de que ele os estava incomodando com propostas impróprias. Mas Zuleika não dependia inteiramente da ajuda dos amigos. Além disso, ela planejou uma estratagema para ter certeza de convencer o marido da culpa de José. Ela deixou de lado suas ricas vestes de estado, vestiu suas roupas comuns e foi para a cama de doente, onde estava deitada quando as pessoas saíram para ir ao festival. Ela também pegou a roupa rasgada de José e a colocou ao lado dela. Então ele enviou um menino para chamar alguns dos homens de sua casa. E a eles contou a história do suposto traje de José, dizendo: Vejam o escravo hebreu que seu senhor trouxe para minha casa e que tentou fazer-me violência hoje. Você mal tinha saído para o festival quando entrou em casa e, certificando-se de que não havia ninguém aqui, tentou me forçar a ceder ao seu desejo lascivo. Mas eu agarrei suas roupas, rasguei-as, e chorou muito em alta voz. Quando ele ouviu que eu ergui a voz e chorei, ele foi tomado de medo e fugiu, e o tirou de lá, mas ele deixou sua roupa comigo. Os homens de sua casa não disseram uma palavra, mas ficaram furiosos contra José. Foram ter com seu senhor e relataram-lhe o que tinha acontecido. Entretanto, os maridos dos amigos de Zuleika também falaram com Potifar, por instigação das suas esposas, e queixaram-se de seu escravo, que ele molestou eles. Potifar correu para casa e encontrou sua esposa desanimada, e embora a causa de seu desânimo fosse o desgosto por não ter conseguido conquistar o amor de José, ela fingiu que era raiva pela conduta imoral do escravo. Ela o acusou com as seguintes palavras: Ó marido, não vivas mais um dia, se não punires o escravo perverso que desejou profanar tua cama, que não se lembrou de quem ele era quando veio para nossa casa, para se humilhar com modéstia, nem se lembrou dos favores que recebeu de tua generosidade. Ele estabeleceu um plano secreto para abusar de sua esposa, e isso no momento de observar um festival, quando você estaria ausente. Essas palavras ela pronunciou no momento da intimidade conjugal com Potifar, quando tinha certeza de exercer influência sobre o marido. Potifar deu crédito às palavras dela e mandou açoitar José impiedosamente. Enquanto os golpes cruéis caíram sobre ele, ele clamou ao Criador: Ó Iá, tu sabes que sou inocente destas coisas. E por que deveria eu morrer hoje por causa de uma falsa acusação feita pelas mãos desses homens incircuncisos e ímpios? O Criador abriu a boca do filho de Zuleika, um bebê de apenas 11 meses, e ele falou aos homens que batiam em José, dizendo: Qual a sua briga com este homem? Engano é o que profere de sua boca. Esta é a verdadeira história daquilo que aconteceu. E a criança começou a contar tudo o que havia acontecido, como Zuleika tentou primeiro persuadir José a agir maliciosamente, e depois tentou para forçá-lo a fazer a vontade dela. As pessoas ouviram com grande espanto. Envergonhado pelo discurso de seu próprio filho, Potifar ordenou que seus oficiais de justiça parassem de castigar José, e o assunto foi levado ao tribunal, onde sacerdotes atuavam como juízes. José protestou sua inocência e relatou tudo o que havia acontecido de acordo com a verdade. Mas Potifar repetiu o relato que a sua esposa lhe havia contado. Os juízes ordenaram que fosse trazida a vestimenta de José que Zuleika tinha em sua posse, e examinaram o rasgo nela contido. Descobriu-se que estava na parte frontal do manto, e eles chegaram à conclusão de que Zuleika tentara segurá-lo com firmeza, e fora frustrada em sua tentativa por José, contra quem ela agora apresentava uma acusação forjada. Eles decidiram que José não havia incorrido na pena de morte, mas o condenaram à prisão, porque ele foi a causa de uma mancha no belo nome de Zuleika. O próprio Potifar estava convencido da inocência de José, e quando lançou na prisão disse-lhe: Sei que não és culpado de um crime tão vil, mas devo colocá-lo em prisão preventiva, para que uma mácula não se apegue aos meus filhos.